Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho, seja através do Novo Testamento ou das diversas obras da doutrina espírita. Atualmente estamos seguindo o livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no nosso episódio de número 178 e hoje, numa reflexão preparada pela Cláudia, abordaremos o capítulo 20, Fidelidade e Paz. Não darei muito spoiler, a não ser afirmando que a Cláudia mais uma vez nos provoca sobre o conceito de fidelidade, de fé, narrando, como sempre, uma das companhias do Mestre, na figura de um dos seus discípulos. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, tá bom? Gostamos sempre de lembrar que, como o tempo é curto, a gente estende a nossa participação numa live que acontece todos os sábados a partir das 17h50, mas não se preocupe, caso não possa estar ao vivo, e aliás ao vivo é bastante interessante porque a gente conta com participações, intervenções, enfim, mas os episódios ficam gravados, então se você quiser você pode assistir depois. E aproveitamos então esse ensejo para convidar, primeiro para que esteja junto a nós, é muito gostoso estar junto, participando ao vivo, mas se não puder, também você pode participar como melhor quiser. Você pode compartilhar os links, enfim, esteja conosco junto nesse esforço pela difusão da palavra, do bem, dos ensinamentos cristãos, enfim, de realizarmos algo em prol de toda a humanidade. Lembramos sempre, no final deste episódio do podcast, temos o nosso momento de oração, sempre introduzindo uma poesia, uma mensagem significativa, e hoje uma poesia belíssima da nossa companheira espiritual Maria Dolores. Caso você queira, na sua oração, coloque um recipiente com água, que com certeza os bons espíritos estarão fluidificando, atendendo sempre às nossas disposições sinceras. A live ainda contará com a participação da Dorcas, esquecemos de informar, tá? Além do Ítalo, estarei presente, da Alana Márcia. Dito tudo isso, acho que eu não esqueci de mais nada, não. Então, depois de falarmos tudo isso, finalmente lhe convidamos. Vamos ouvir? Olá, sejamos todos muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, neste podcast preparado com muito carinho pelo Grupo Espírita Irmão Áureo, no estudo do livro Vivendo com Jesus. Hoje nos debruçaremos sobre o capítulo 20, intitulado Fidelidade e Paz. Em mais um belo capítulo, Amélia Rodrigues, a autora espiritual, cronista dos Evangelhos, aborda o tema, trazendo à lume as percepções e a vivência do discípulo Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, chamados ambos ao discipulado pelo convite irresistível do Mestre da Galileia. Conforme nos descreve Amélia, Tiago, antes de conhecer o Mestre, era inquieto, extrovertido, e Jesus, diante de sua movimentação, chamara-o, como a seu irmão, de Boanerges, filho do trovão. Tiago maior, como passou à posteridade, para distinguir-se do outro Tiago, o filho de Alfeu, sentiu-se profundamente tocado pela mensagem de Jesus, aprendendo no contato com o Mestre a ser controlado e dócil. Acompanhava o Messias atento e diligente, a postos para atender qualquer emergência ou atividade extra sem qualquer reclamação, sentindo-se fascinado pelos atos do Senhor. Participou do episódio da transfiguração no Monte Tabor, ao lado de Pedro e de seu jovem irmão, sentindo-se embevecido pelo esplendor presenciado, chegando inclusive a propor que ali armassem uma tenda para permanecer em deleite,
fruindo a felicidade incomum daquele momento. Jesus, entretanto, o chama à realidade. Era preciso descer e estar com os companheiros e aflições humanas, amenizando as dores e fazendo-se sensível para prestar a cooperação necessária quando e onde fosse preciso. Tiago acompanha as curas realizadas por Jesus com muita atenção, chamando-lhe especial atenção aquela onde socorre Jesus um filho endemoniado a pedido de um pai que em angústia suplica ao mestre socorro. Tiago sente-se aturdido, ainda incapaz de compreender a magnitude do amor dispensado por Jesus aos mais sofredores e a autoridade moral advinda daquela figura misericordiosa e justa. Confundidos também se encontravam os seus familiares, pensando nos poderes temporais e nas glórias efêmeras, tanto que sua mãe solicita ao mestre que no momento de sua glória colocasse os filhos João e Tiago, cada um ao seu lado, assessorando-o. A taça da amargura que seria necessário sorver, conforme respondera Jesus, seria compreendida por Tiago com o correr do tempo, com as lições que a vida lhe ensinaria, quando então, pouco e pouco, ajustaria o entendimento. Passada a fascinação, foi percebendo que aqueles que se apresentavam para as curas e sempre eram atendidos, não voltavam para cooperar na obra em andamento. As homenagens prestadas a Jesus, observava Tiago, eram interesseiras e, recebido o benefício pretendido de feições imediatistas quase sempre, tornavam aos mesmos vícios inconscientes. Só Jesus era constante em sua ternura e bondade, em seu comportamento irrepreensível, servindo, auxiliando, esclarecendo e consolando até o momento terrível da cruz. Tal momento, entretanto, verificou Tiago, e narra-nos Amélia com singular beleza, converteu-se em comprovação da vida pela ressurreição, renovando-lhe o entusiasmo e a compreensão. Envolvido pelo psiquismo do mestre, saiu a pregar a boa nova da alegria, esforçando-se para levar mais longe os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Diz-nos Amélia que sua fidelidade e exemplificação coroou-o por fim de paz e plenitude, após haver sorvido até a última gota da taça da amargura. Até aqui, basicamente, reproduzimos a narrativa de Amélia Rodrigues, que merece ser privilegiada pela sensibilidade que provoca em nossas mentes e em nossos corações, levando-nos a pensar na fidelidade a Deus, ensinada e exemplificada por Jesus, sendo copiada e seguida pelo discípulo Tiago. A palavra em hebraico para fidelidade é emuná e pode ser traduzida de duas maneiras, fé e fidelidade. Em grego, a palavra pistis pode ser traduzida como fé e fidelidade. No latim, fides, fé e fidelidade. Paulo, em sua carta aos Coríntios, afirma que o justo viverá pela fé, ou seja, pela fidelidade, fiel à vontade divina, qualquer que seja ela, porque confia que a vontade de Deus é soberanamente justa e soberanamente boa. Se buscamos no dicionário o significado da palavra fidelidade, vemos que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Jesus confia e leva adiante a sua missão junto aos corações humanos, sem a menor dúvida quanto à realização dos propósitos maiores de Deus. Ser fiel é cumprir a lei divina em plena confiança na justiça de Deus, valendo-nos da moderação nos dias alegres e de resignação e paciência nos dias de maior desafio, quando a dor vem nos convidar aos aprendizados maiores, a sair da zona de conforto, a enxergar o que muitas vezes temos medo de saber sobre nós mesmos. Ante a reflexão a que nos convida Amélia, que utiliza-se do movimentar-se seguro de Jesus, que confia em Deus apesar das adversidades do mundo, e do aprendizado a que Tiago se propõe, tendo-o por modelo e guia, recordemos da fidelidade de Deus para conosco, que se manifesta pelo atributo da imutabilidade, pois segundo a questão 13 de O Livro dos Espíritos,
Se Deus estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Portanto, Deus é sempre o mesmo. Seus propósitos são eternos, sua palavra é imutável, sua fidelidade nos encoraja e nos conforta, de modo que sempre podemos confiar que suas promessas nunca falharão e que sua aliança é inviolável. Outro atributo de Deus, segundo a mesma questão 13, é aquele que nos diz que Ele é soberanamente justo e bom, ou seja, a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. É o que está registrado em O Livro dos Espíritos, na questão 13. Ante tal constatação, reflitamos com Tiago, que ao observar Jesus, verificou que o Mestre não se limitou a falar e adorar, mas prontificou-se a servir, com amor e alegria, sendo fiel ante todas as dificuldades que encontrou pelo caminho, às quais sobrepôs a serenidade e o propósito de obedecer, fazendo a vontade de Deus. Ante a ingratidão, aos interesses mesquinhos, opôs a benevolência, a indulgência, o perdão, compreendendo a posição espiritual daqueles com quem convivia, sem deixar de servir, de oferecer o seu melhor, a fim de que a paz, a saúde, o entendimento e a alegria se realizassem a partir dele, nos deixando a lição de que é preciso cooperar fielmente para a construção do reino de Deus no coração dos homens na terra. Tiago compreendeu a importância das realizações cotidianas, das obras permeadas de bem, realizadas com perseverança e bom ânimo. Emmanuel, no livro Paz e Renovação, lição intitulada Coragem e Fé, vai nos dizer que devemos, abre aspas, continuar a serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de males sob os pés. Eis a real significação da lealdade ao Senhor. Manter-se de coração tranquilo e alma impávida, na oficina dos ideais superiores, a convertê-los em realidade, sem esmorecer, na execução dos mais pesados deveres, quando muitos dos companheiros dos primeiros dias já se tenham distanciado de nós, e perseverar trabalhando, com a certeza invariável na vitória da verdade e do amor, a benefício de todas as criaturas, a despeito de todos os pesares. Avançar ainda e sempre no encalço das realidades sublimes a que nos propomos atingir no campo do espírito, apesar de todas as provações que nos testem a confiança, às vezes caindo na perplexidade e no erro, para levantar-nos nas asas da reconsideração e da esperança, chorando e enxugando as próprias lágrimas, ao calor das consolações auridas no próprio conhecimento, compreendendo e silenciando, amando e servindo. Eis a coragem da fé, a única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas e encarar a razão face a face. Eis a conclusão de Emmanuel. Amélia Rodrigues, nos capítulos anteriores, qualifica Jesus como o arquiteto de vidas, que nos convida a ser trabalhados pelo fogo do sofrimento e moldados por suas delicadas mãos, hábeis e pacientes, que vão esculpindo em nós os valores que vão nos modificar a ponto de nos transformar em pescadores de almas, como fez com Pedro, como inspirou a Tiago, e nos aguarda a todos nós que nos proponhamos a cruzar o limiar da porta estreita do compromisso, do comprometimento e da lealdade ao seu divino amor. Para encerrar, lembrando que mais tarde teremos a live onde outros companheiros e companheiras se juntarão para novos comentários e contribuições, ficamos por aqui com uma lição constante do livro Escultores de Almas, lição 7, Fidelidade, onde o benfeitor comenta uma fala registrada no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 5, quando os apóstolos, dirigindo-se a Jesus, pedem: Senhor, acrescenta-nos a fé. E vai comentar Emmanuel: a solicitação dos discípulos a Jesus é de plena atualidade. Os cristãos de todas as procedências se encontram hoje fustigados por teorias contraditórias, ciências psicológicas sem Deus,
pregações visando a dominação do mundo, com o esquecimento das conquistas espirituais, o relaxamento das disciplinas religiosas, a zombaria de muita gente contra o hábito da oração. Muitos companheiros jazem atônitos. De que modo conciliar o progresso da inteligência com os ensinamentos evangélicos? Deixa, porém, os delírios do cérebro aos que o procuram e roga ao Senhor, nos conserve os corações na tranquilidade da fé. Muita paz. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Lembrança da Coragem, de Maria Dolores. Entre as lutas da existência, quando a estrada te pareça um campo de sombra espessa, sob tormenta a rugir, não temas, segue adiante. Cumpre os encargos que levas, lembra que a luz rompe as trevas, descortinando o porvir. Nesses instantes amargos, por maior a dor terrena, guarda a fé que te acerena, não te lastimes em vão. Nasce a rosa no espinheiro, a estrela é glória noturna, o ouro emerge da furna, a fonte serve no chão. Não pares, nem contes mágoas, dor que te fere ou te isola, é sempre aula na escola que o céu te pede transpor. Prossegue amando e servindo, ao término da jornada, face a noite e madrugada no dia do eterno amor. E então Jesus, frente às palavras de esperança, neste instante de oração, procuramos mais perto o teu regaço de carinho, nos fazendo assim sentir mais perto de Deus, nosso Pai, pois que nos reconhecemos ainda tão necessitados do amor divino, como nos ensinaste, Jesus. Olhando para o nosso interior e reconhecendo nossas dificuldades, também somos obrigados a reconhecer a grandiosidade da misericórdia divina. E por isso te rogamos, Jesus, ajuda-nos a buscar o olhar da esperança na vida que nos cerca e ajuda-nos a encontrar em cada acontecimento, por mínimo que seja, as mãos amorosas de Deus, nosso Pai, eterna misericórdia e profundo amor, convidando-nos a buscar na vida o aprendizado necessário, a reconhecermos a necessidade de reconstrução, para que no porvir que não tarda, possam haver novas construções de nossa parte, Jesus. Que a tua luz de amor e de esperança fortaleça a nossa vontade e que possamos, a cada instante, buscar o aprendizado necessário, mas, sobretudo, empenharmos-nos verdadeiramente nos acontecimentos da vida, pela realização em nós mesmos, no mundo que nos cerca e também nos corações que nos envolvem, de tudo aquilo que já aprendemos. Que a tua luz nos envolva e nos proteja, Mestre amigo, que estejamos cada dia mais sintonizados com as vibrações de amor que envolvem toda a terra a todo instante. Graças te damos, Jesus, graças damos ao Pai, por tanto amor, por tanta luz. Que assim seja.